Começou mais um vídeo aqui no canal, é do Saco Trigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, hoje é sexta-feira santa, sexta-feira de Páscoa, né, cara? Aquele feriado que todo mundo fica esperando para comer ovo de chocolate, né? Esperando o coelhinho e tudo mais. Mas para nós cristãos, independente se é católico ou evangélico, cara, para nós cristãos, essa data, cara, é uma data especial. Uma data na qual nós nos lembramos do amor que Deus teve pela raça humana ao ponto de entregar o seu Filho Jesus por nós. E eu queria estar trazendo essa meditação, cara. Claro que antes disso, eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, com inscrição, seu compartilhamento. Ajuda com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos. Vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E se mandei delongas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos diretamente ao assunto, não é, cara? Então, cara, enquanto que muita gente fica querendo esperar o domingo de Páscoa lá para encher o bucho de chocolate, eu sei que muitos também vão lembrar o verdadeiro motivo da Páscoa existir, cara, que é lembrar do sacrifício de Jesus. Os católicos, eles têm a tradição de não comer carne nesses dias, né? Comendo apenas peixe. Se bem que peixe também é carne branca, mas é carne, não é, cara? Eu já fui católico também, eu sou evangélico, mas eu já fui católico, né, cara? Nós evangélicos, nós não temos essa tradição. No entanto, nós também nos preparamos para esse feriado, sabe? Algumas igrejas como a minha, por exemplo, vai fazer programações especiais, como cantata, teatro, né? Outras igrejas vão fazer pregações especiais, eventos e tudo mais. Mas o principal motivo da Páscoa, cara, para nós cristãos, é nos lembrarmos do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sacrifício esse que nos redime do pecado, do juízo e tudo mais. Porque como diz o versículo, lá, o capítulo 3 de João, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu pergunto para você, será que você sabe o real valor desse versículo, dessa passagem e tudo mais? Então, porque assim, cara, para quem conhece a história, a Bíblia, sabe que a raça humana é uma raça que, por demérito, merece a extinção. Vamos ser sinceros, né, cara? A raça humana é uma raça, vamos ser sinceros, não precisa você ser cristão para você saber que o ser humano é uma criatura egoísta, mesquinha. Muitas vezes nós somos violentos, maltratamos a nossa própria espécie, a nossa própria raça, nos iramos fácil, né? Um momento nós estamos de boa, na paz, outro momento nós estamos querendo arrancar a garganta de alguém. Porque assim é o ser humano, cara. Ganancioso, sabe? Sempre pensando em si mesmo, né? Você não precisa ser cristão para saber os defeitos que o Homo sapiens possui. E a Bíblia, ela sempre trabalhou isso. O quanto que o ser humano é uma criatura caída, né? Então, se você parar para pensar, cara, das outras religiões, principalmente as religiões mais antigas, né? Você tinha lá um panteão de... Cada civilização antiga tinha um panteão de deuses, vários deuses, que queriam ser apenas adorados. Mas nenhum deus das antigas religiões parecia realmente demonstrar interesse da raça humana, né? Alguns, realmente, como por exemplo na mitologia grega, que você tem lá o Titã Prometeus, para quem não sabe, Titã é como se fosse uma espécie de deus antigo, né? Que compartilhou o fogo dos deuses com a humanidade e acabou pagando um preço por causa disso, porque o próprio Zeus puniu Prometeus, né, por ele ter feito isso, né? Foi uma espécie de sacrifício da mitologia grega, não é, cara? Mas tipo assim, cara,
Mas se você parar para pensar, cara, você não tem muitas histórias acerca disso, né? Você sempre tem a história, por exemplo, do quanto os deuses queriam que os seres humanos o adorassem, os reverenciassem, trazer sacrifícios a eles para pura adoração e pronto. Tá entendendo? Apenas por temor. E os seres humanos sempre chegavam a esse Deus através de sacrifícios e oferendas, pedindo boas colheitas, bom clima, prosperidade, sucesso no amor, vitória na guerra, mas sempre naquela relação. Ó, eu estou dando esse sacrifício a você, mas em troca você vai me prestar esse favor. Mas quando você olha, não parecia ter muito. Sabe, aquela relação de troca, sabe? Aquela relação com mercador e cliente, sabe? Vendedor e cliente, ó, eu tô te pagando esse dinheiro e você me vê esse produto. Era tipo isso, cara. Quando você olha a religião judaica cristã, você vê que é uma coisa um pouco diferente. Porque a história conta que Deus criou um casal, Adão e Eva, criou esse casal puro, belo, sem pecado, inocente. Mas por causa de uma serpente e de uma árvore, né? E um certo mandamento. Não, porque todo mundo fala, não, porque é negócio de obedecer a Deus, obedecer a Deus, obedecer a Deus. Não é, ele só tinha um único mandamento. Não comer a porcaria do fruto. Se era maçã, banana, abacaxi, pêssego, não interessa. Não era para comer o fruto. Aí vai lá destrambelhada da Eva e come o fruto. E depois oferece para o jumento, o marido dela. E depois quando Deus cobra, nenhum dos dois chega e fala, Senhor, realmente eu pequei. Peço-lhe perdão, porque eu pequei contra ti. E tem misericórdia de mim e de minha esposa, porque pecamos contra o Senhor. Se Adão tivesse agido dessa forma, com certeza a humanidade não estaria passando pelos problemas que passam hoje em dia. Mas não. Adão chegou, ainda falou, ó Senhor, ó, a mulher que tu me deste, comeu do fruto e me deu. O cara nem para assumir, ainda jogou a culpa em Deus, ó, é a mulher que tu me deste. Eu tava quietinho de boa aqui. Eu tava quietinho, tava feliz aqui, tava feliz ali com o leão, brincando com o macaco, sabe? Sorrindo lá com o jacaré. Tu que inventou que eu tinha que ter uma esposa. Eu não pedi esposa nenhuma. Você que veio com esse negócio que eu não podia ficar sozinho. Entendeu? Ou seja, ele jogou a culpa em Deus, como muitos fazem hoje em dia. A vida tá ruim. Porque Deus me abandonou. Vai ver o que você tem feito da vida. Não adianta jogar os seus problemas. Os seus problemas, não adianta se jogar na conta de Deus. Vê o que você faz errado na sua vida. Né? E a Eva? A serpente me enganou. Outra que jogou a culpa para outra pessoa. Não é? E a serpente? Essa se lascou, porque ela não tinha nem braço para apontar o dedo para alguém. Né? E aí veio a sentença de Deus. A serpente. Deus amaldiçoou, falou, foi para a serpente. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua descendência. Este te pisará a cabeça e tu apenas ferirás o seu calcanhar. É a primeira profecia acerca de Jesus. Enquanto que a mulher falou, multiplicarei a sua dor e o seu desejo será para o teu marido e este te dominará. E o homem, com o suor do seu rosto, você vai conseguir o seu pão. E você vai trabalhar a terra e ela vai te produzir cardos e espinhos. E aí foram expulsos do paraíso. Uma coisa que é interessante é que quando Adão e Eva foram expulsos, muitos já têm pregado acerca disso. Que eles estavam cobertos de folhas, mas Deus preparou eles com peles de um animal. E por que isso? Levando a crer que esse animal morreu pelo pecado de Adão e Eva. Não é? E aí eu te pergunto, cara, será então que esse animal ele foi sacrificado? Porque a palavra de Deus fala, o preço do pecado é a morte. E sem remissão, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Alguém tem que morrer, não é?
E daí começou um plano de salvação arquitetado por Deus para poder redimir a raça humana. E quando você vai vendo ao longo da história, principalmente a história de Israel, você que já estudou acerca do povo hebreu, já o livro de Levíticos, Números, quando você vai ver a questão do sacrifício, né? Como eu mencionei, nas outras religiões, nas outras crenças, você fazia um sacrifício a Deus, aos deuses, para pedir um favor em troca. Seja boa colheita, vitória das guerras, sucesso no amor, prosperidade, né? Esse sacrifício podia ser qualquer coisa. Um boi, um cordeiro, um cabrito, um porco, uma criança. Porque todo mundo acha muito ruim o fato, que Deus falou para Saul exterminar os amalequitas. Nossa, como Deus é cruel. Mas ninguém fala que os amalequitas sacrificavam crianças a Moloque. Ninguém toca nesse assunto, não é, cara? Então, se os israelitas eram ruins por causa disso, o que os amalequitas eram? Me responde aí. Mas é aí que eu falo, enquanto que no sistema de sacrifício das outras religiões, vocês fazem o sacrifício em troca de favores divinos, no caso da lei judaica era diferente. Porque você tinha dois sacrifícios, oferta pacífica e expiação. Oferta pacífica era o quê? Eu vou sacrificar um novilho a Deus, podia ser um novilho, um boi, um cabrito, um cordeiro. Você não tem condições para ter um cordeiro? Pega uma pombinha, né? Você não consegue pegar uma pombinha? Uma medida assim de farinha e tudo mais. Esqueci agora qual era a medida. Um pouco de farinha, essas coisas, sacrifica e tudo mais. Por quê? Porque esse sacrifício não era para pedir favores a Deus, não era para pedir uma bênção a Deus. Era um sacrifício pacífico de gratidão, porque você já tem a bênção de Deus, né? Vou fazer aqui um sacrifício porque para Deus me abençoar. Não, Deus já me abençoou, Deus me prosperou, estou feliz e vou fazer esse sacrifício agradecendo a Deus. Oferta pacífica, né? E eu tenho outro sacrifício de expiação pelo pecado. Você vai levar até o sumo sacerdote um cordeiro, um novilho, né? um cordeiro, um ano branco, sem manchas, perfeito. Vai apresentar diante do sacerdote. O sumo sacerdote vai olhar o cordeiro. Perfeitinho, beleza. Você vai cortar a garganta do bicho, vai tirar todo, deixar sair todo o sangue, vai tirar a pele, as vistas e tal, dividir em 12 pedaços, né? Cada pedaço representando uma tribo. Uma parte desse pedaço vai ser queimado, oferecido a Deus, vai sair um cheiro agradável, suave. Você vai pegar o sangue do animal, vai molhar um dedinho desse sangue, vai aspergir sobre o véu do santuário, vai entrar no santuário, oferecer da base do altar, para poder chegar diante da Arca da Aliança. O sumo sacerdote chega lá e vai orar a Deus, né? Intercedendo pelos pecados do povo. Depois você vai sair, vai pegar o cordeiro, uma parte o sacerdote come e outra parte a família que ofereceu aquele cordeiro vai comer. Esse era o de expiação. E para que esse sacrifício expiatório? Simples. Lembra que eu falei? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Com a morte daquele animal, você vai pegar o sangue, aspergindo sobre o véu e aspergindo sobre a família, ou sobre as pessoas que ofereceram aquele sacrifício, o seu pecado era coberto, era perdoado. Não importa se você estava aí adultério, mentiu, se você enganou, o crime, o pecado que você fez. No Antigo Testamento, quando você oferecia o sacrifício, o seu pecado era perdoado. E por que Deus fazia isso? Porque entre a vida de um animal e a vida de um ser humano, Deus se importa mais com a vida do ser humano, já que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Já que Deus criou o ser humano para ter um relacionamento com Deus. Só que, infelizmente, por causa do pecado, esse relacionamento é cortado. Então, todas as vezes que o israelita pecava, ele tinha que
oferecer esse sacrifício. E uma vez por ano, esse sacrifício era oferecido por toda a nação. E o sumo sacerdote intercedia pelos pecados do povo. Isso era a lei do Antigo Testamento. No Novo Testamento, as coisas já mudam de situação. Quando Jesus se apresenta diante de João Batista para ser batizado, assim que João Batista olha para Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Porque João Batista, sendo um profeta da lei, ele já sabia qual era a missão de Cristo. Jesus não veio ao mundo apenas para ensinar boas palavras, para ser um cara legal, né? Ser um revolucionário. Não. Jesus veio ao mundo para ligar novamente o ser humano a Deus, né? Para poder o ser humano ter novamente acesso diante de Deus, né? Porque antigamente só o sumo sacerdote passava pelo véu para poder estar diante da Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus do meio do seu povo. Hoje, esse véu foi rasgado. Por quê? Porque Jesus se deu a si mesmo como sacrifício. Não foram os romanos que pegaram Jesus e o mataram. Não foram os judeus que no meio de traição, por meio de traição, mataram Jesus. Jesus não foi assassinado. O próprio Jesus falou: a minha vida ninguém tira. Eu dou a minha vida em prol dos meus amigos. A minha vida eu a entrego. Ninguém pode me... Ou seja, ninguém pode me matar. Só eu posso entregar a minha vida. E isso faz sentido. Se você parar para pensar que, Jesus expulsava o demônio, curava enfermo, fazia milagres, acalmou uma tempestade. Cara, você tem ideia que Jesus acalmou uma tempestade e ele se deixou ser preso? Cara, Jesus tinha praticamente os poderes da tempestade dos X-Men, né? Era fácil para ele se livrar daqueles romanos, né? E ainda deixou claro: eu posso orar a Deus e pedir foram 5 ou 12 legiões, agora esqueci, me fugiu a mente. Posso pedir a Deus até 12 legiões de anjos para vir lutar por mim. Ou seja, ela podia invocar um exército, né, cara? Né? Para quem gosta lá de Solo Leveling, vendo o Jin Sung, né, invocando lá o exército das sombras, imagina Jesus invocando o exército de anjos ali. Ou seja, Jesus, ele podia ter se livrado daquilo. Quando ele estava diante de Pilatos, né, a palavra de Deus fala que como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores ele foi levado. Pilatos tinha a intenção de libertar Jesus. Se você olhar bem a história, enquanto muitos falam: não, porque Pilatos era maldoso, ele era sanguinário, o diabo. Se você olhar, Pilatos lavou a mão, por quê? Porque ele tinha uma intenção de libertar, porque ele olhou para Jesus e falou: eu não vejo crime nesse homem. Não vejo crime nesse homem. Né? És tu o rei dos judeus? Tu dizes. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros viriam aqui para me salvar. Né? Eu não vejo crime nesse homem. Leva ele para Herodes. Só que aí depois Herodes devolveu. E Pilatos ainda tentou usar a democracia, né, cara? Democracia que lembra muito a nossa, né? Que é lá em outubro. Aí ele perguntou para o povo: quem vocês querem que liberte? Jesus ou Barrabás? É incrível como passa os séculos e o povo continua votando errado, né? O povo continua votando errado, né? Então, e elegeram Barrabás. Ele falou: mano, mas não vão libertar o rei dos judeus? Não temos nenhum outro rei a não ser César. Entendeu? Mas o que eu faço com Barrabás? Liberte Barrabás. E o que eu faço com ele? Crucifica-o. Entendeu? Mas aí vocês vão matar, que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Tudo bem. Vou lavar minhas mãos. Estou limpo do sangue de vocês. E Jesus foi condenado, né? E Voshibata
foi crucificado, ficou nu da presença da mãe dele, pelado, humilhado, carregando uma cruz que não era para ele, todo moído, todo rasgado, todo dilacerado, totalmente deformado, sua barba foi arrancada praticamente, carne viva exposta, né? Sabe aquele manto que colocaram em Jesus? Na hora da pregação tiraram aquele manto, sangue seca, meu filho, sangue coagula, do que puxar, que sim, mais dor ainda tiveram. E Jesus pregado, né? Quase sufocado, praticamente sufocado, pendurado, igual o varal de roupa, suando, passando mal, cada respiração pior do que um asmático. Quando teve sede, deram vinagre para ele. Tá entendendo? E ainda de tudo com o povo, e além de ter os seus discípulos, todos sumiram. Um traiu, 9 sumiram, o outro não sabe onde foi parar, somente João ali embaixo, ao lado de sua mãe Maria, né? Com a sua mãe totalmente desesperada, né? E Jesus, para acalmar sua mãe, olha para João, que a Bíblia fala o discípulo que ele mais amava, e fala: mulher, eis aí o teu filho. O filho, eis aí a tua mãe. Para Maria consolar Maria. Enquanto isso, Jesus fala para Deus: Eli sabactani. E todo mundo pensando: pô, será que ele está chamando Elias? Jesus falando: pai, por que tu me abandonaste? Porque naquele momento o Espírito Santo saiu de Jesus, porque ele estava carregando todos os nossos pecados. E aí dá um tom de um povo que estava tudo aplaudindo. Entendeu? E Jesus ainda orando: Deus, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus morreu ali. A palavra de Deus fala que houve trevas, terremoto, e o véu do santuário se rasgou. E depois de 3 dias, e a palavra de Deus ainda tem estudos que falam que Jesus, quando morreu, embora ele tenha falado para um bandido que estava à sua direita, este que reconheceu o seu pecado, Jesus disse: ainda onde estarás comigo no paraíso? Né? Tem um debate, porque falou que ainda onde estarás comigo no paraíso. Mas em alguns versículos fala que Jesus desceu até as mais profundas regiões do inferno para continuar pagando a nossa dívida lá dentro. E depois de 3 dias, sofrendo no inferno, porque ele morreu em pecado. Jesus não tinha pecado, mas ele morreu carregando os nossos. O Espírito Santo foi até as regiões mais profundas do abismo, revestiu Jesus, Jesus se encheu do Espírito Santo, ressuscitou, trazendo contigo a chave da morte e do inferno, trazendo salvação para a raça humana. Qual é a religião ou a divindade que fez Jesus, o que Jesus fez? Moisés não fez isso pela humanidade. Maomé não fez isso pela humanidade. Sócrates, Buda, Arquimedes, qualquer Confúcio, qual é a figura histórica que fez, histórica ou mitológica, que fez o que Jesus fez? Entregar a sua vida por uma raça que merece a extinção. É igual eu falei, Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo, muitas pessoas ficam falando: ah, por que a Bíblia não fala de dinossauros? Ah, por que a Bíblia não fala de outros planetas? Por que a Bíblia não fala... Meu filho, se você quer saber sobre dinossauros, pesquisa paleontologia. Ah, quer saber sobre os planetas? Pesquisa astronomia. Quer saber fórmulas matemáticas? Faça cálculos. Mas a Bíblia não tem esse compromisso. O foco principal da Bíblia é falar de um plano de salvação aonde um Deus santo, puro, verdadeiro e vivo, por meio do sacrifício do seu próprio Filho, quer voltar a ter relações com a raça humana. Uma raça pecadora, uma raça desgraçada, uma raça maldita,
uma raça que merece a morte, aonde o seu conceito de justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Deus podia exterminar a raça humana e criar uma nova, mas por amor, um amor que muitos de nós não entendemos. Deus quis ligar novamente aos humanos a presença dele. E é triste ver que muita gente não entende isso. Porque mesmo debaixo da mensagem do Evangelho de Cristo, porque as pessoas falam, que Deus manda a pessoa para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai lá pelas suas próprias escolhas. Porque Deus entregou o seu Filho, ensinou o Evangelho, deixou o seu Espírito Santo na terra, formou uma igreja essa que mesmo sendo formada por joio e trigo, ainda é um lugar para você ouvir falar do amor desse Deus. E aí até hoje tem pessoas que ainda zombam, que ainda escarnecem, que ainda falam de Deus, né? Zombam de Deus, mal sabendo eles que haverá um dia de juízo. Porque Jesus, quando veio, ele veio como nosso advogado. Mas quando ele retornar, ele virá como nosso juiz. Antes, era um sumo sacerdote que chegava diante da Arca da Aliança, levando a expiação do povo, que fazia mediação entre o povo e Deus, rogando ao Senhor para perdoar o povo. Hoje, com o véu rasgado, nós entramos na presença de Deus e Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como está lá em Hebreus, é Jesus que faz mediação entre Deus e a raça humana. Toda vez que você entra na presença do Senhor Jesus para orar, e lembrando-se do seu sacrifício, e chega diante de Cristo, confessando o seu pecado, sabendo que você é um pecador, sabendo que você é falho, sabendo das suas iniquidades, e com o coração contrito, quebrantado e arrependido, pedindo a Deus não só o perdão, mas também a transformação de caráter, Jesus chega diante de Deus e fala: Pai, perdoai-o, ele não sabe o que faz. E Deus olha para o sangue de seu Filho derramado da cruz e perdoa esse humilde pecador que diante de ti está pedindo perdão. Essa é a meditação, cara, que eu vim trazer hoje, cara. Enquanto todo mundo, muitas pessoas vão lembrar da Páscoa, como um dia você não comer carne, porque a tradição católica fala que é para comer somente peixe. Enquanto que outros vão lembrar que a Páscoa é ovo de Páscoa, é coelhinho, é festa, é família reunida da base do chocolate. Nós temos que lembrar que o principal da Páscoa é lembrarmos de Cristo. No Antigo Testamento, a Páscoa era uma festa que lembrava da libertação do povo do Egito, quando Deus enviou Moisés para libertar o povo do Egito. Hoje, a Páscoa é uma festa que lembra que Deus enviou o seu Filho Jesus para libertar o seu povo do pecado. Eu espero que essa meditação tenha sido boa para você, cara. Vou terminar por aqui, o vídeo já está em 28 minutos. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. Mas vamos lembrar que nesse domingo Jesus ressuscitou, porque ele morreu por você e ressuscitou. Ele morreu por você, perdoando os seus pecados, porque você não sabia de nada, não sabia o que fazia, mas ressuscitou, trazendo para você salvação, vida eterna e comunhão com Deus que te ama. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte do Apocalipse, porque Jesus está voltando.
Shalom. O fogo da terceira casa se apagou. Vocês rastejaram pelos 87 dias desse mês de março infinito, mais longo que o labirinto de Gêmeos e sem um feriado sequer para recompor o cosmo. Vimos, ao contrário de Shaka, o invencível Chuck Norris finalmente fechar seus olhos, enquanto nas redes a tortura psicológica veio disfarçada da Trend 2026, é o novo 2016, a Lei Felca, que está dando o que falar com a molecada, e o estado de RJ que segue sem síndico. Santuário se uniu na revolta contra a selvageria sofrida pela capivara, mas enquanto isso também se divertiu bastante com os jovens dessa geração que pagaram R$1.500 para virar estátua de lama no pântano de Interlagos enquanto comiam lanche murcho para ver os shows do Lollapalooza de longe, o verdadeiro perrengue chique. Agora encarem a dura realidade, o meteoro de Pégaso da fatura do carnaval ainda está rasgando o bolso de vocês e a Páscoa chegou cobrando o valor de uma cesta básica num simples ovo de chocolate. O ano mal começou e a situação financeira já está mais feia do que o Cássius de cueca. Episódio de hoje, o negócio é derreter nossa armadura dourada e vendê-la no OLX, versão brasileira, conta trágica São Paulo.